O Brasil é hoje um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E é também o maior usuário entre os países em desenvolvimento. Segundo um dossiê publicado pela Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e realizado em conjunto com o Ministério da Saúde, 64% dos alimentos no país são contaminados por agrotóxicos. Por isso é muito importante cuidados na hora da compra e principalmente do preparo de verduras, hortaliças e frutas. Bom, para saber um pouco mais sobre esse assunto, o Jornal da Câmara recebe hoje o professor de toxicologia da Universidade de São Paulo, Hernani Pinto. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença. Tudo bem, muito obrigado, boa tarde. Agradeço pelo convite de estar aqui. Professor, para a gente começar, por que os alimentos são tão dependentes dos agrotóxicos? Bom, principalmente porque não só a nossa agricultura, mas a agricultura do mundo é baseada normalmente em monoculturas, né? Por exemplo, a cultura do milho, do trigo, então é uma cultura só. Então quando há uma praga, ela domina essa plantação que é de uma espécie apenas. Então é necessário o uso de alguns produtos químicos para o controle dessas pragas. Os agrotóxicos estão principalmente nesses alimentos, verduras, frutas. Quais mais, professor? Todas as hortaliças, cereais necessitam em algum momento tanto de fertilizantes como de alguns defensivos agrícolas para que a cultura se estabeleça e o agricultor consiga colher no fim o produto para destinar à alimentação. Então, agora, quais são os principais riscos aí que a gente está sujeito ao consumir esses produtos com agrotóxicos? Os riscos estão associados ao que esses produtos fazem, o mecanismo de ação desses compostos. Geralmente eles são utilizados para eliminar uma praga, como eu disse inicialmente, um agente praguicida, também chamado de pesticida. Então, para essa finalidade, o composto é desenvolvido para eliminar aquela praga. E aí, com esse mecanismo de eliminar a praga, acaba sendo também prejudicial para nós humanos, se no final, depois de todo o processo de colheita, do processo de crescimento da planta, colheita, ainda restar quantidades que causam um certo risco, sim, é um problema para nós, né, consumidores. Agora, é possível a gente saber quais desses produtos foram usados agrotóxicos aí no preparo desses produtos? Há alguma informação na hora que a gente compra esses produtos? Ou é perceptível a olho nu, enfim? Atualmente, bom, a olho nu, já começando pelo final da pergunta, a olho nu é impossível, né? Quando nós estamos lá numa feira ou num grande supermercado, ou mesmo num supermercado mais simples, não é possível só de olhar nós sabermos se existe ali a presença ou não de algum composto que foi usado para controle de pragas, por exemplo, né? Então é muito difícil de fazer isso a olho nu. Precisa de testes mais elaborados. Agora, há informações, por exemplo, você vai comprar num supermercado um alimento, há alguma exigência de ter alguma informação se esse alimento foi usado agrotóxico na produção, enfim? Sim, o próprio Ministério da Agricultura e Pecuária, a Anvisa, tem mecanismos para fazer esse tipo de fiscalização em alguns cultivos, incluindo hortaliças, cereais. Isso é realizado, né? Agora, no supermercado, para a gente saber, a gente pode sim consultar, por exemplo, da origem do produto, aonde foi adquirido aquela hortaliça. Isso, normalmente, as grandes redes fornecem essa informação, está lá escrito essa informação para o consumidor. Há algum método que é 100% capaz de eliminar esses agrotóxicos? Não existe um método caseiro que seja capaz de fazer ou que elimine todos os resíduos de agrotóxicos nos alimentos, né? Mas é possível fazer alguns procedimentos para tentar, de alguma maneira, diminuir os resíduos que podem, né, ficar nesses alimentos. No caso das carnes, professor, há algo que pode ser feito para eliminar esse uso de agrotóxicos? Bom, a carne, geralmente com o preparo, se você for fazer o cozimento da carne ou um preparo na brasa, né, como num churrasco, por exemplo, claro que esse procedimento, dependendo das propriedades físico-químicas do composto que foi usado na agricultura, pode sim ajudar a eliminar esses resíduos que podem permanecer
na carne, por exemplo, né? Mas lembrando que existem limites de resíduos dessas substâncias em alimentos. Isso existe, é controlado. Por exemplo, existe um programa da Anvisa que faz o monitoramento de alimentos em geral no Brasil, em diversos estados, né? Então isso é divulgado no site da Anvisa. Então isso é importante também da gente falar, né? Mencionar que existe essa fiscalização e esse controle, e existe sim limites para cada um desses compostos no site, por exemplo, da própria Vigilância Sanitária. O que explica aí o Brasil ser um dos maiores usuários de agrotóxicos, professor? É a questão do número de alimentos que são produzidos mesmo, ou alguma outra explicação? Existem vários fatores que fazem com que o Brasil seja um grande consumidor. Um deles é também relacionado ao clima, né? Como o nosso clima é favorável, nós podemos ter safras mais de uma por ano, enquanto em outros países de clima temperado ou um clima mais com inverno mais rigoroso é apenas uma, né? Então isso faz com que a gente consuma mais desses produtos para que a gente consiga manter a produção de alimentos nesses vários ciclos, né, durante um ano, coisa que não é possível em outros países que têm temperatura um pouco mais, no inverno mais rigoroso, por exemplo. Bom, tá certo. Queria agradecer então a presença, professor Hernani Pinto, professor de toxicologia da USP, que conversou aqui com a gente hoje um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter no uso de alimentos com agrotóxicos. Professor, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, eu que agradeço.